dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Muito bem, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão fresquinha do Enem 2021. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ler esse texto. Muito bem, senhores. O texto é do L.A.C. Pinto, não conheço, Sociologia, Desenvolvimento, Rio de Janeiro, Civilização, um livro de 1975, um texto adaptado. Então vamos lá. Diz assim, ó. Numa sociedade em transição, a marcha da mudança, em diferentes graus, está impressa em todos os aspectos da ordem social, especialmente no jogo político. A marcha da mudança está impressa no jogo político, que nessa sociedade sempre apresenta padrões característicos de ambivalência. Então, não é o que é uma coisa ambivalente? Tem um lado e tem o outro, exatamente. Cujas raízes sociais se encontram na coexistência de dois padrões de estrutura social. O padrão tradicional, em declínio, e o novo, emergente, em expansão. Em tais situações, é possível encontrar simultaneamente apoio para uma orientação política ou para outra, que seja exatamente o seu oposto. O padrão ambivalente do processo político nas sociedades em desenvolvimento é o que explica um dos seus traços mais salientes, o que consiste na tendência no adiantamento das grandes decisões. Resulta daí que a inércia política ou a convulsão política podem se suceder uma a outra em períodos surpreendentemente curtos. Então, gente, veja agora o comando da questão, para você se localizar, porque ele falou aqui dessa ambivalência, mas ele necessariamente não disse que período histórico, né? Mas o texto foi escrito em 75, mas não quer dizer que ele trata daquele período em que foi escrito, né? Agora, vê o comando, ó. De acordo com a perspectiva apresentada central no pensamento social brasileiro dos anos 50 e 60, o desenvolvimento do país foi marcado pelo quê? Percebe? Então, Votemeg. Aí ele fala anos o quê? Nos anos 50 e 60 do Brasil. Anos 50 e 60. Beleza? Aí ele diz o quê? Ele diz que nesse período dava para a gente perceber uma ambivalência, certo? Então, dava para a gente perceber uma ambivalência, beleza? Dos anos o quê? Dos anos 50 e 60. Aí ele fala uma ambivalência entre o quê? Entre dois padrões, né? Dois padrões. Um padrão tradicional, aí ele fala de um padrão tradicional, padrão de quê? De sociedade, padrão de comportamento político, é um padrão tradicional, que, segundo ele, um padrão tradicional e um novo. Então, tem um padrão novo também surgindo aqui. E temos também um padrão novo. Tá? Beleza? Vamos entender o texto. Depois a gente vai para as alternativas. Beleza. Volta-me. Em tais situações, é possível encontrar simultaneamente o apoio para uma orientação para outra. Veja que ele diz uma coisa interessante, né? Então, em tais situações é possível encontrar, ou seja, vai ter gente apoiando esse padrão e vai ter gente também apoiando esse outro. Beleza? Em tais situações, estão vendo? É possível encontrar simultaneamente apoio para uma orientação ou para outra. O padrão ambivalente no processo político, na sociedade de desenvolvimento, é o que explica um de seus traços mais salientes e que consiste na tendência ao adiantamento das grandes decisões. Resulta daí que a inércia política ou a convulsão podem suceder uma ou outra em períodos surpreendentes. Então, o que ele diz? Ele diz, olha, nossa sociedade em transição, em diferentes graus, está impressa em todos os aspectos, social, principalmente o jogo político, que nessa sociedade se apresenta como o quê? Então, tem uma galera que não quer mudar. Então, isso aqui a gente poderia chamar de conservadores. E esses aqui a gente poderia chamar até de liberais, ou alguns preferem chamar de progressistas, né? Tem gente que prefere usar esse termo hoje em dia, liberais ou progressistas. Beleza? E o que ele diz? Ele diz, olha, a alternância entre esses dois grupos é uma coisa interessante, né? E consiste numa tendência de adiamento das grandes decisões. Porque esse grupo aqui, ele quer avançar, esse grupo quer avançar
E esse grupo ou quer preservar, ó, esse grupo aqui tende a preservar ou a recuar, retroceder. Vou botar retroceder, fica mais bonito. Retroceder. Então tem um grupo que quer avançar e tem um grupo que quer retroceder, ou conservar, ou preservar aquilo que já existe. Então, daí resulta a inércia. Então, por isso, o que é inércia? Inércia é você está parado. Daí resulta a inércia política ou a confusão. Então, esse grupo aqui representaria o quê? Esse grupo aqui representaria a inércia política, e esse grupo representaria o quê? A confusão. A confusão. Da Wurtemberg. Então, seria o quê? Uma mudança radical. Uma mudança radical. Beleza? Muito bem. Wurtemberg, e aí? Então, gente, se você for transportar isso para a política brasileira, dá para a gente encaixar aqui um monte de gente. É mesmo? Dá para encaixar um monte de gente. Por quê? Porque eu botaria, por exemplo, o João Goulart aqui, ó, João Goulart aqui, Jango. Eu botaria João Goulart aqui. Wurtemberg, aquelas reformas de base, né? E isso, eu botaria João Goulart aqui. Wurtemberg, e o da inércia, da conservação aqui. Cara, eu botaria até Vargas aqui em alguns aspectos, principalmente no aspecto nacionalista. Aqui eu botaria, sabe quem também? Eu botaria Juscelino, JK. Ah, certo. Wurtemberg, então, dá pra gente ver isso na política brasileira dos anos 50 e 60? Dá pra gente ver. Wurtemberg, e os militares? Pronto, os militares estariam aqui. Os militares que vão dar o golpe de 64, os militares golpistas estariam desse lado de cá. Certo? Os militares golpistas. Beleza? Então, de acordo com a perspectiva apresentada, central no pensamento social brasileiro dos anos 50 e 60, o desenvolvimento do país ficou marcado pelo quê? Pela radicalidade nas agendas de reformas da elites dirigentes. Aí é que está, gente. A elite dirigente, ela não gosta de radicalismo. A elite tende a ser o quê? Conservadora, defensora da inércia, certo? A elite ela tende a ser defensora da inércia, do conservamento, até do retrocesso. Já aqui nós poderíamos colocar quem? Aqui nós poderíamos colocar operários, aqui nós poderíamos colocar intelectuais, artistas, certo? Aqui nós poderíamos colocar assim, ó, artistas. Deu para entender? Wurtemberg, anomalia na execução dos planos econômicos ortodoxos. Gente, necessariamente não. Né? Porque o que é uma anomalia? Alguma coisa fora do normal, fora do padrão. Os planos econômicos, necessariamente, não são tão ortodoxos assim. E aqueles que são ortodoxos não são tão anômalos, eles são voltados para a realidade da sua época. Certo? A gente poderia pegar aqui o próprio Vargas, no segundo governo dele, com o plano Laffer. Eu poderia pegar o plano trienal do início do governo João Goulart, né? O plano Salt do Dutra. Ok? Então não são coisas assim tão fora dos padrões. Então, Wurtemberg, e o descompasso na construção de quadros institucionais modernos? Agora eu gostei disso aqui. Eu gostei. Porque ele dá a entender que o Brasil não sai do lugar, o Brasil não sai da inércia, porque tem um grupo que quer transformar e tem um grupo que não quer transformar. Aí a gente fica nessa. Uma hora retrocede, uma hora avança. Uma hora retrocede, uma hora avança. E a gente não sai do lugar. É como aquele brinquedinho, aquela gangorra. Lembra do parquinho? Uma hora a criança sobe, outra hora a criança desce. E ninguém sai do lugar. Só sobe ou desce, né? Mas ninguém sai do lugar. Beleza? Vamos também. E a letra D? Ilegitimidade na atuação dos movimentos de representação classista. Necessariamente não, porque o Brasil viveu um período aqui constitucional. Até o golpe de 64 foi um período constitucional, né? Olha, Getúlio Vargas foi eleito, Dutra já foi eleito democraticamente. Getúlio Vargas em 51. JK foi eleito em 55, né? Então, Jânio Quadros foi eleito em 60. Então, havia uma legitimidade. E a representação classista era legítima? Era legítima. Tá? Os sindicatos estavam legitimados. Até o golpe, né, gente? Até porque o golpe muda a história do Brasil a partir dali. Tá? Wurtemberg, letra E. Vagarosidade na dinâmica do aperfeiçoamento dos programas partidários. Então, não seria a questão partidária, seria a questão social. A questão social.
E não necessariamente política partidária. Deu para entender? Então, por isso, gente, que a resposta vai ser a letra C. O descompasso entre uma galera que quer mudar e uma galera que quer conservar ou preservar. Esse é o raciocínio da questão. Não foi uma questão tão fácil, não. O texto, ele é bem coeso, é bem um texto bem denso. Beleza? Tchau, senhores. Até a próxima. Fiquem com Deus.